Olá, bom dia. Começando mais uma reunião de pauta nesta quinta-feira, 17 de setembro. Estamos aqui de volta, começando com o nosso noticiário, nosso programa de debate. E, inclusive, hoje temos um tema político, né? Ontem aí o presidente do PSOL fez um ataque ao PCO. Ele fez um ataque contra a nossa imprensa, contra a nossa política. Então, nesse sentido, eu e o companheiro Francisco Muniz, nosso participante do reunião de pauta de hoje, vamos debater, explicar melhor por que se deu esse ataque e também já tem a resposta na nossa imprensa e aqui também a gente vai continuar o debate, né? Bem, antes disso, agradecer a participação do companheiro Francisco Muniz, desejar um bom dia para ele. Bom dia, Francisco. Bom dia Isadora, tudo certo? Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, né? Queria lembrar a todos os espectadores que curtam e compartilhem o vídeo, né? Para ajudar a divulgar o alcance da nossa transmissão, aumentar o alcance da nossa transmissão, divulgar o nosso canal, que conta muito com a ajuda dos seus admiradores, né? A gente não tem financiamento de capitalistas, né? Toda a nossa ajuda vem justamente dos nossos admiradores, né? Torne-se membro do nosso canal, né? Se você clicar aí no YouTube em tornar-se membro, você passa a contribuir financeiramente com um valor bem módico aí, mas que para a gente é de grande ajuda, né? A partir de apenas R$8 por mês, você se torna membro do nosso canal, aí você tem acesso a emojis exclusivos, fica a engrenagemzinha aí ao lado do seu nome no chat, e de quebra você ainda está ajudando o Causa Operária TV, né? Visite também o nosso novo site, co.com.br. O site está muito... Tem a biografia dos apresentadores, inscrição de todos os nossos programas, né? A nossa programação e também, mais importante, você pode por lá ativar o serviço de notificações do site da COTV, né? Porque aparentemente o serviço de notificações do YouTube está dando alguns probleminhas. Então, pelo site cotv.com.br, você ativa um serviço de notificações que vai funcionar aí e você vai ficar sempre sabendo quando a gente for começar um programa novo ou alguma coisa assim. Então é isso. Passo para você aí, Isadora. Então, bom dia aí pro pessoal e tudo mais. Isso. Bom, acho que a gente já pode começar, Francisco, com a nossa pauta. E, como de costume, a gente, aqui no Reunião de Pauta, começa com a atualização dos números da pandemia, principalmente no Brasil. E aí nós temos notícias relacionadas a isso, como a pressão dos colégios particulares para voltarem às aulas aqui em São Paulo. E também, aliás, não sei se também discutir um pouco da questão da imprensa, né, que está fazendo aí uma campanha para o normal, campanha de que dá para conviver com o coronavírus, a gente só tomar algumas medidas que está tudo bem. Mas começar com os números que mostra que a situação aqui no Brasil não é muito boa e nem de que dá para a gente conviver normalmente com esses números. Por exemplo, nós temos aí um total de 134.198 óbitos confirmados causados por Covid-19. Esse número é subnotificado, assim como o número de né? 4.425 brasileiros contaminados e confirmados contaminados por Covid-19. E aí, nas últimas 24 horas, nós tivemos 967 mortes registradas e 37.387 novos casos confirmados de pessoas contaminadas por coronavírus. Então, ao contrário aí do que a imprensa Peraí, companheiros, a gente tá com um probleminha aqui.
Um minuto. Bem, Chico, você consegue começar a comentar sobre a situação dos colégios? Sim, claro. Então, em São Paulo, uma matéria do Estadão dá conta aí das posições dos principais colégios particulares da capital paulista sobre a questão do retorno presencial das aulas em São Paulo, né? O que acontece? Você vê pela matéria que são as escolas mais caras da cidade, né? As escolas que vão aí os filhos aí de uma pequena burguesia endinheirada ou da burguesia, né? Que fazem toda uma campanha pela volta às aulas, né? Então cita ali a posição do Colégio Bandeirantes, né? Que fala que é uma vergonha mundial o fato de em São Paulo as aulas ainda não terem voltado, né? O que é um negócio completamente absurdo de se colocar, né? Considerando que tem risco de vida aí com essa questão da volta às aulas, você colocar como uma vergonha mundial, isso daí é um comentário absurdo, né? Aí ele diz que há diversos exemplos de locais em que as aulas já voltaram, mas que, no entanto, não houve aumento de contágio, não sei o que, não dá nenhuma, ele fala de uma forma geral isso daí, né? Então ele diz, um vexame internacional, a cidade de São Paulo será a única entre as cidades mais importantes do mundo que não priorizou a educação. Então colocar as crianças e professores em risco de vida seria priorizar a educação, né? Não só ele faz uma pressão aí para poder colocar todo mundo em risco, como ainda faz uma demagogia absurda com a questão da prioridade à educação no problema da volta às aulas, né? Também tem a posição de outras escolas, como o Colégio Equipe, né, que diz que 45%, apenas 45% das famílias querem enviar os filhos em caso da volta às aulas, né? Ou seja, nem as famílias a grande maioria das famílias dos alunos querem que volte às aulas, o que também contraria uma tese aí da direita, de que são os pais que estão querendo que as aulas voltem, né? Mesmo isso sem falar, mesmo no Colégio Equipe, né? Que é uma escola ali da classe média, localizada em Higienópolis e tudo mais. Na verdade, esse é o comentário dos 45% é na Escola Gracinha, né? Que fica em Itaim e tal, que enfim, também é outro bairro de classe média aqui de São Paulo, né? Que diz que 45% das famílias apenas enviariam os filhos caso houvesse retomada das aulas, né? Também coloca a posição da diretora do Colégio Pentágono, que fala que vai voltar às aulas conforme as orientações do governo, ou seja, se o governo achar que tem que voltar, vai todo mundo voltar, e paciência para os filhos aí, para as famílias, para as pessoas que estão correndo risco de vida com a retomada das aulas, né? É uma situação completamente absurda, é uma posição totalmente criminosa desses diretores de escolas particulares aí, que se colocam a favor de uma retomada das aulas em plena pandemia, né? Lembrando que aqui no Brasil a situação que a gente tem é um crescimento gigantesco do número de mortes, né, a cada dia que passa, e uma falsificação desse número a partir de uma posição da imprensa aí que procura mostrar que não há um crescimento no número de mortes, apesar de que não faz nenhum sentido lógico. Você reabre a economia, retoma as aulas em alguns lugares, né? Mas, no entanto, não cresce o número de mortes, ele cai pela metade. É uma coisa que não faz sentido e que eles fazem vários malabarismos, várias estripulias teóricas aí para procurar explicar isso, mas que, não, na verdade, não se explica de forma alguma. Não sei se a companheira Isadora já voltou. Bom, ela está ajustando ali o problema da conexão. Você está aí, Isa? Eu tô aqui, você tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Você quer comentar então... alguma coisa do problema do coronavírus, alguma coisa assim? Bom,
Eu acho um comentário mais geral, né, Francisco, da situação das voltas às aulas, que é essa questão do risco, né, de fazer isso enquanto a gente não tem ainda números seguros para fazer esse retorno às aulas. Destacando que na França, a gente deu o exemplo desse país numa reunião de pauta na semana passada, em relação a. Eles tinham voltado, 3 dias após eles terem voltado às aulas, após a pandemia, eles precisaram fechar 20 escolas, que representavam aí 100 salas de aulas, porque pelo menos nessas salas, pelo menos uma pessoa estava contaminada ou tinha suspeita de estar contaminada pelo coronavírus. Então, a partir disso, essa notícia foi na semana passada, e nessa semana a gente já tem que a França precisou fechar mais 80 escolas por conta de novas contaminações e novos focos. Então, a gente vê que, mesmo na França, que não teve números altíssimos como o nosso, lá eles não passaram de 100 mil mortes, acho que foram 38 mil mortes, se eu não me engano. E mesmo sendo um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, que tem com certeza melhores condições de retornar às aulas, eles estão apresentando já esses números gravíssimos de fechamento de escola por conta de novas contaminações. Imagina aqui no Brasil. Então é importante destacar que não tem como ter volta às aulas com segurança. Na verdade, tem alguns setores aí da burguesia que falam, mas a gente devia priorizar as voltas às aulas, escolas, do que os bares, os restaurantes, que já estão em abertura. Na verdade, a gente não tinha que abrir nada, tinha que manter a quarentena, porque nós não temos aí uma saída definitiva para a pandemia. Não temos vacina, a pandemia não acabou. Então, é importante a luta dos professores, a luta do movimento estudantil contra esse retorno às aulas e pela vacinação, né? Porque a gente já viu aí declaração do Bolsonaro que ele não é a favor da vacinação em massa. Então, mostra que apenas com a mobilização popular e o setor dos professores, dos estudantes, pode levantar essa campanha que a gente vai conseguir a vacina e conseguir uma vacinação para todo mundo. Então, muitas coisas envolvem, né, o fim da pandemia, que não se dá só pela criação de uma vacina, né, mas também se dá a partir da luta da população. Pois é, isso que você diz sobre a situação da França contraria totalmente o que, por exemplo, o diretor do Colégio Bandeirantes falou de que não, nos outros países retomaram as aulas e deu tudo certo, foi tudo bem. Ele fala que existem alguns países em que a retomada das aulas não deu problema nenhum, só que você vê a França, que não é qualquer país, é um país imperialista, é um país que tem até um sistema de saúde bem melhor estabelecido do que outros países imperialistas, inclusive, né? Teve problema com isso aí. Então é uma colocação mentirosa aí, né, do cara, e que mostra que o Brasil, a situação seria muito pior, porque tudo bem, vamos dizer que no Colégio Bandeirantes aqui em São Paulo, eles consigam fazer de uma forma que minimize os riscos, né? Finalmente lá não tem tantos alunos, é uma escola particular super cara, eles têm recursos, condições de fazer a coisa da melhor forma possível, vamos dizer, né? No entanto, no resto do país, né, particularmente nas escolas públicas, a situação a gente sabe que não é essa. Aqui no estado de São Paulo, que é um dos estados mais ricos, que é o estado mais rico da federação, o estado mais rico do país, tinha denúncias até pouco tempo atrás de que as escolas públicas não tinham nem papel higiênico para os alunos, né? Como é que você vai fazer? Você vai retomar as aulas em uma pandemia se nem papel higiênico essas escolas têm? Ou seja, é uma situação absurda, é uma colocação absurda, né? E remete também, inclusive, à situação dentro da Europa, mesmo na Europa, mesmo no centro aí num dos centros do capitalismo, que é a Europa, o problema do coronavírus está longe de estar resolvido, né? Então, existe aí uma matéria que saiu no Estadão que fala que, mesmo com alta de casos, a Europa está aprendendo a conviver com o coronavírus. Ou seja,
estamos aprendendo a conviver com o coronavírus, não vamos solucionar o problema, né? Isso daí é uma frase do Emmanuel Macron, né, que é o presidente da França. Não vamos resolver o problema do coronavírus, a população vai ter que aprender a conviver com isso daí, né? Então, é uma situação bastante complicada, né? Você tem aí uma crise mundial e você não tem nenhuma perspectiva de solução, nem da parte do presidente da França, né? Então, é muito complicado. Eu queria aproveitar aqui o momento para dar um bom dia para os nossos espectadores. Bom dia, Arthur Freitas. Bom dia, companheira Maria Ângela Abduch. Bom dia, desta vez eu consigo, né? Bom dia, companheira Cecília Maria. Lembrar a todos que contribuam aí, que tornem-se membros do canal, que compartilhem o vídeo do Reunião de Pauta, né? Ou melhor, o link 24 horas do Causa Operária TV em suas redes sociais aí, para a gente poder aumentar a nossa audiência e para poder ajudar na divulgação do nosso canal. Tá por aí, Isadora? Tudo certo? Eu tô, Chico. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Te ouvindo. Bom, Francisco, eu acho que nós já podemos pro tema principal, né? Uma polêmica aqui do nosso reunião de pauta de hoje, já que ontem o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, ele fez uma publicação no Twitter dele, se a produção conseguir colocar aí no vídeo, aí está. Ele, recebi a matéria do PCO me atacando novamente. Por curiosidade, entrei na página do partido pela primeira vez. Há mais matérias atacando o PSOL do que o Bolsonaro, literalmente. Essa é a justa definição de quinta coluna. Bem, só uns comentários em relação ao tweet, ou a publicação especificamente. Eu acho muito estranho um presidente de um partido de esquerda dizer aí que é a primeira vez que ele entra no DCO, mostrando aí que ele não acompanha a imprensa operária, dado seu total interesse pelo problema dos operários mesmo, né? Porque eu acho que qualquer pessoa que esteja bem conectada com a situação do movimento operário conhece o nosso diário e acessa o nosso diário para não só se informar, mas também para saber o que está acontecendo, saber qual que é a pauta do movimento operário. Então, eu acho que isso já mostra o caráter pequeno burguês do presidente do PSOL. E aí ele fala que no nosso diário há mais matérias atacando o PSOL do que o Bolsonaro. O que, na verdade, é mentira, né? Porque quem conhece o nosso diário sabe que nós temos uma imprensa que faz denúncias diariamente contra o governo Bolsonaro. Nós somos o diário, junto com o Partido da Causa Operária, né, que levantamos a campanha pelo Fora Bolsonaro. E tem também matérias contra, não atacando o pessoal, né, fazendo um debate político, crítico às políticas em relação à política do pessoal. Nós nunca fizemos nenhum ataque moralista, nenhuma calúnia, nenhum ataque aí que não tivesse o único interesse de levantar um debate dentro da esquerda e também alertar a classe operária a qual a gente tem interesse de informar bem. E aí, nesse sentido, ele acusa nós do PCO, nós que estamos aí há anos na luta pelo Fora Bolsonaro, na luta pela liberdade do Lula e, no geral, na luta contra o golpe, nós somos atacados, nós somos colocados aí como quinta coluna. E, bem, feito esses comentários em relação à publicação, tem todo o debate político, né? O Juliano Medeiros, ele se mostrou aí muito incomodado com o nosso diário e, em principal, com a publicação que nós fizemos, já que nós, pelo nosso diário, denunciamos que ele esteve num encontro com o Ciro Gomes.
E aí ele não gostou, né, que nós fizemos essa denúncia de que quando a gente propôs em debate ao vivo, junto, em qual, inclusive, ele estava participando, o companheiro Rui Costa Pimenta, fez a proposta a todos os partidos de esquerda a se unificarem em torno da campanha do ex-presidente Lula como medida da gente enfrentar o golpe, derrotar o golpe e derrotar o bolsonarismo. Claro que ele não só fez nenhuma declaração a favor dessa unidade da esquerda, como ele foi lá se unificar com o Ciro, que nós sabemos que é um golpista, nós sabemos que durante as eleições do Bolsonaro, ele saiu do país justamente para não se posicionar contra a candidatura de Bolsonaro, mostrando aí que ele foi um agente que não estava preocupado em contribuir com a luta, de fato, contra o governo bolsonarista. Bem, Chico, passo para você puxar mais argumentos. Na nossa imprensa tem já uma resposta. O colunista João Pimenta, ele já levantou os principais acontecimentos que mostram que não me parece que seja o PCO, que o PCO que é a quinta coluna da esquerda, né? Pelo contrário. Bom, essa acusação aí mostra também a forma tipicamente pequeno burguesa de se defender dos ataques, né? Então, primeiro ele coloca esse negócio do desdém, né, pela imprensa do Partido da Causa Operária, né? Uma imprensa, inclusive, que está levantando uma grande campanha em sua defesa e da qual participou o ex-presidente Lula e também a ex-presidenta Dilma, que fizeram notas e vídeos de apoio em defesa da nossa imprensa, que foi atacada aí pelos hackers e tudo mais, né? Aquela campanha que todos aqui provavelmente já conhecem, né? Eu tenho uma imagem da matéria que fala sobre o encontro dele com o Ciro Gomes, se a produção quiser colocar, né? Porque acho que é só para o pessoal ver de onde que surgiu aí a polêmica, né? Então, ou seja, o PCO lança, né, a campanha em apoio à candidatura, em apoio à unificação da esquerda pela candidatura do Lula presidente em 2022. O PSOL não está interessado em participar, não demonstra interesse em contribuir com essa campanha e vai lá e faz um encontro aí com o Ciro Gomes, procura afagar o Ciro Gomes, que é um político burguês aí, que não tem nenhum interesse em nenhuma luta contra o golpe, né, e que inclusive teve a função de atacar, tem a função ainda, né, de atacar o Lula, de atacar o PT dia após dia, que mostra aí quem que o pessoal tem como interesse em adular, né? E eles atacam o PCO, que é uma imprensa operária, no entanto, vão lá, eles se encontram com Ciro Gomes e tudo mais, né? Nesse sentido também, a gente lembra de diversas situações semelhantes, né? Teve encontros aí muito interessantes de Marcelo Freixo com Janaína Pascoal, em que eles fizeram uma conversa muito bacana, muito amigável, né? Janaína Pascoal, para quem não se lembra, é a autora do impeachment contra a ex-presidenta Dilma, o CEF, né? Então o Marcelo Freixo foi lá, sentou com ela, foi toda uma coisa super simpática, né? Com uma golpista aí que colocou o país, que ajudou, né, a colocar o país no buraco que a gente está. A gente acha que a gente tem imagem disso daí, né, desse encontro entre o Freixo e a Janaína Pascoal. Depois, se a produção quiser colocar para ilustrar o comentário, né, também teve o incrível, isso daí, essa imagem aí. Também teve o incrível encontro entre a Samia Bonfim, também do pessoal, e o Kim Kataguiri, né, que é o figura aí do MBL, que todo mundo sabe que foi um dos protagonistas na campanha pela derrubada do PT, né, por impulsionar aí manifestações coxinhas nas ruas. Então é uma coisa que mostra aí quem que está conversando com golpistas, quem que está adulando a direita, adulando a extrema-direita, que não, todo mundo aqui sabe que não é o PCO, não é o Diário Causa Operária, né? Na verdade, o PCO faz uma
uma luta sistemática contra a extrema-direita. Né? Me chama a atenção essa acusação do Juliano Medeiros de que nós atacamos mais o PSOL do que o Bolsonaro, porque não é o PSOL, até onde eu sei, que está todas as semanas realizando atos nas principais capitais do país pelo Fora Bolsonaro. Até onde eu sei, não é o PSOL que está realizando esses atos, é o PCO, né? Toda semana nós estamos aí nas ruas, sem o apoio da esquerda, sem o apoio do PSOL, né? Sem o apoio de Juliano Medeiros, sem o apoio de Sânia Bonfim, Marcelo Freixo, eles nunca tiveram nenhum interesse em participar dessas manifestações pelo Fora Bolsonaro, né? Estamos aí falando de Fora Bolsonaro desde o fim de 2018, né? Então é muito esquisito essa acusação de que a gente ataca mais o PSOL do que o Bolsonaro, né? Também a gente pode procurar aí sei lá, alguma imprensa do pessoal para falar disso, mas também não achei nenhuma imprensa do pessoal para ler se eles estavam falando, atacando o Bolsonaro ou coisa assim, né? Então, É que uma eles coisa não têm. que também mostra o atraso político da esquerda, que não se preocupa em ter uma imprensa própria, até que talvez eles têm, né, claro, publicações deles e tudo mais, mas não tem nada do tamanho que é o DCO, né? Que é um diário que publica matérias todos os dias, né, com regularidade, né, com qualidade, né? Então a gente fica num debate muito maluco, né? Então o cara tem que atacar a gente e faz uma postagem no Twitter. Ou seja... É que eles... Pode falar. Pode concluir. Não, concluí, Francisco. Não, é basicamente isso daí, né? Também a ideia é essa daí. Acho que o pessoal deu para compreender, né, o problema. Eu ia destacar que eles acham que ter um colunista ou outro na Folha seria o suficiente já para eles considerar que tem uma imprensa, né? E atacar nós. E aí eu gostaria de destacar outras coisas em relação a campanha, né, contra o golpe que o PCO vem fazendo há anos, né? Desde a luta contra o impeachment de Dilma, depois a campanha que nós fizemos pela liberdade ao Lula. Destacar, né, que elementos do PSOL, como a Luciana Genro, sempre se demonstraram e fizeram declarações públicas totalmente a favor da Lava Jato. Em relação à campanha pela liberdade para o Lula, o Marcelo Freixo, esse mesmo que acha que dá para unificar com a criadora do impeachment, mas acha que Lula livre não unificava. Essa foi uma palavra dita pelo próprio Marcelo Freixo, mostrando aí que não tinha nenhum apoio à campanha pela liberdade para o Lula. E aí também eles se juntaram, o pessoal, de forma bem limitada, a campanha pelo Fora Bolsonaro apenas nesse ano, né? Ano passado eles se recusaram aí a levantar o Fora Bolsonaro, e ainda hoje, de fato, se quem não está nas ruas lutando pelo Fora Bolsonaro, fazendo ato, de fato não está aí fazendo uma luta contra o governo bolsonarista. Então, nesse sentido aí, de fato, é uma mentira esse argumento do Juliano Medeiros de dizer que nós atacamos mais o PSOL do que o Bolsonaro, porque, como bem lembrado pelo Francisco, a gente não está fazendo manifestações fora PSOL, fora Juliano Medeiros. Nós estamos fazendo manifestações pelo fora Bolsonaro. Esses adesivos aí, que todo mundo conhece, a palavra de ordem pelo fora Bolsonaro, foi uma palavra de ordem que nós trabalhamos muito, fizemos aí distribuindo milhões de materiais pela campanha, foi feito pelo PCO. Então, assim, é um absurdo, cara, falar isso. Eu acho assim, já que ele declarou que ele não conhecia a nossa imprensa, que era a primeira vez que ele entrava no DCO, então como que ele sabe que a gente faz mais matérias contra o pessoal do que contra o Bolsonaro? Para começar, né? Se ele não conhece, ele não devia falar sobre algo que ele não tem conhecimento. É bem comum entre a esquerda pequeno-burguesa, que muitas vezes quer dar pitaco com coisa que ela não conhece. Mas eu acho que é mentira, que é a primeira vez que ele entra no Diário Causa Operária. Eu também acho que foi só um comentário para ridicularizar
da nossa imprensa, que é isso que os pequenos burgueses fazem diante das organizações operárias. Eles ridicularizam, eles desdenham, eles falam que não é sério, como até mesmo o Boulos, toda vez que ele vai, quando eles vão citar o PCO ou o Nosso Diário, eles falam que não é sério, né? Mas deve ser sério, então você fazer aliança com quem abriu o impeachment contra o governo da Dilma, deve ser sério se juntar com elementos como esqueci. MBL, entre esses outros tipos de aliança e diálogo que os pequenos burgueses fazem com a extrema-direita e com a direita, mas não fazem de modo algum com o movimento operário. Isso sem falar na política atual do pessoal de modo geral, né? Porque a gente também citou muitas coisas do passado não tão distante, mas a gente pode falar também do que acontece no momento na eleição aqui em São Paulo, em que se faz toda uma aliança com a Folha de São Paulo, né, e outros veículos de imprensa golpista em torno da candidatura do Boulos, de modo a sabotar a candidatura do PT e, no fim das contas, dar a vitória ao PSDB, porque é isso que vai acontecer de fato, né? Não vai ter, apesar do pessoal estar numa fantasia aí, ou eles fingem estar numa fantasia de que o Guilherme Boulos vai ser o prefeito de São Paulo, né? Mas naturalmente não. Toda essa sabotagem da campanha do PT é para dar vitória para a direita, né? Então também a política da Frente Ampla, que é a política levada adiante pelo PSOL e que está representada nessa questão das eleições aqui em São Paulo e também nessa questão de se encontrar com o Ciro Gomes e também na movimentação, toda a movimentação que o Guilherme Boulos fez para acabar com as manifestações das torcidas que procuravam expulsar os fascistas da Paulista, né? Então o Boulos foi lá, procurou mudar as manifestações da Avenida Paulista para o Largo da Batata e posteriormente também fez um acordo aí com a Justiça para que de 15 em 15 dias os fascistas pudessem sair às ruas sem serem incomodados. Então isso daí é que é a política do PSOL, né? Quem que está fazendo aliança com a direita, quem que está sendo quinta coluna, né? Não sei. Então é uma coisa que vale a pena lembrar também. É uma política PSOL, é a política da frente ampla, né? É a política de acordo com a direita, sob um falso pretexto aí de luta contra o bolsonarismo, né? Uma questão totalmente absurda. Queria também aproveitar para agradecer o superchat, superchat do companheiro Ernesto Abdala Filho, né? Agradecer os comentários aí do pessoal no chat aqui no YouTube. Sente Lula entrou por aqui, Maria Ângela Abduch está por aqui, Cecília Maria. Bom, enfim, a companheira tem mais um comentário? Eu acho que é isso, Chico. Convido aí o pessoal conhecer essas matérias que nós estamos citando. A matéria que fez o Juliano Medeiros fazer essa publicação em ataque ao PCO se chama PSOL se esquiva de Lula e vai em busca de Ciro Gomes. E aí tem a nossa resposta, feita pelo nosso colunista João Pimenta, que é aonde vai o PSOL. Então, fica aí o convite de acessarem essas matérias. Eu tenho certeza que os companheiros que estão assistindo aí conhecem o nosso diário, ao contrário do presidente do PSOL, e continuarem acompanhando. E eu sei aí também, continuar acompanhando principalmente o nosso debate com o PSOL, mas principalmente a nossa campanha pelo Fora Bolsonaro. Então, nesse sentido, podemos continuar, Chico. Acho que a gente pode comentar sobre a matéria da Venezuela. Você quer nos informar, começar o debate? Não, a matéria, na verdade, é uma questão. Espera só um momentinho aqui. Que o secretário de Estado dos Estados Unidos, o Mike Pompeo, né, ele fez uma visita aí ao estado de Roraima, né, que fica ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, e procurou fazer uma campanha com os imigrantes venezuelanos que lá estão para, entre aspas, denunciar o que seria um desastre causado pelo Nicolás Maduro, né? Então é um negócio totalmente absurdo. É uma campanha do imperialismo
para pressionar aí, até já ele vem no Brasil, né, justamente fazendo isso daí, que ele sabe que é um país com um governo fantoche do imperialismo, né, então está procurando fazer uma pressão em cima do governo brasileiro para também ajudar nas investidas golpistas, né, que eles procuram fazer contra a Venezuela. Né? Então, a gente tem aqui países como o Brasil, a Colômbia, né, e outros países aí que têm governos controlados pelo imperialismo que os Estados Unidos procuram usar, né, o imperialismo procura usar para pressionar a Venezuela e na eventualidade, né, no caso de uma eventual invasão militar contra o país ali governado por Maduro, ele pretende usar naturalmente esses países aí que estão nas fronteiras com a Venezuela e que são seus fantoches, finalmente. Então, na verdade, a questão é que a gente deve se colocar contra a invasão da Venezuela, claramente, né, contra essa ingerência, contra essa tentativa do imperialismo de usar o Brasil para fazer pressão em seu país vizinho latino-americano. Né? Não sei se o companheiro quer comentar alguma coisa. Eu acho que a gente tem que se atentar, né, que os Estados Unidos aí está investindo mesmo numa invasão à Venezuela. A gente vê que já teve inúmeros ataques que eles usaram mercenários para fazer isso e a ofensiva continua. E nós temos que colocar totalmente contra isso, porque há um risco aí de uma guerra no continente, aqui na América do Sul, né? E se caso acontecer, os Estados Unidos conseguir, né, fazer uma ofensiva contra a Venezuela, eu tenho certeza que o Bolsonaro, o lacaio dos Estados Unidos, vai colocar o Brasil nessa luta, nesse ataque contra a Venezuela. Então, a gente tem que, de fato, denunciar e chamar toda a esquerda para denunciar a situação e contra isso, né? Lembro que na terça-feira mesmo, o companheiro Rui Costa Pimenta, ele fez uma discussão, né, fez uma análise mais aprofundada sobre essa situação, né, porque já estava prevista a visita dos Estados Unidos. E então a gente precisa acompanhar e fazer uma luta, de fato, contra isso. Bom, acho que é isso. Estamos caminhando aí para o encerramento. Exato. Bom, e falando aí desculpa, Francisco, mas só para, como a gente tá falando aí de golpe na América Latina, né, intervenção dos Estados Unidos, sim. Lembrar os companheiros que ontem o Manuel Zelaya, ele participou da CLTV, do programa Conexão América Latina. Ele foi o primeiro presidente dessa onda de golpes na América Latina. E ele fez, assim, declarações muito importantes. Acho importante destacar, né, que ele tinha um viés bem direitista na política e tal. Se não me engano, ele era empresário. E aí, depois de ter sofrido um processo de golpe, você vê que ele foi bem à esquerda, tem declarações aí muito importantes. E parece, assim, que o presidente lá, que está fora do Brasil, ele é presidente da Nicarágua, né, Chico? Me confundo com a... Enfim, estava confundindo. De Honduras, e ele tem uma análise, assim, sobre a situação brasileira melhor do que muito político de esquerda que está aqui no Brasil, dentro da situação política, não consegue enxergar. Claro aí que como ele passou por um processo de golpe, ele já passou pela experiência, ele consegue analisar melhor. Mas, a partir disso, faço convite para os companheiros procurarem aí na nossa imprensa essa entrevista. Como eu disse, o companheiro Manuel Zelaya fez declarações aí muito importantes que podem e nos ajudam, né, na luta contra o golpe aqui no Brasil. Vejam lá, então, no site da COTV, cotv.com.br, procurem lá no nosso acervo a entrevista com o ex-presidente de Honduras, Manuel Zelaya, aqui uma exclusividade do canal Causa Operária TV. É isso aí. Então. Bom, precisamos encerrar. Agradecemos muito a nossa audiência.
Pedir aí para os companheiros compartilhar o link, até porque é uma polêmica, é sempre muito bom. Até para mostrar para a esquerda, né, principalmente a esquerda pequeno-burguesa, como que você faz um debate, né? Se você coloca um posicionamento, você usa argumentos para defender ou não. Como o presidente PSOL, ele fez uma declaração aí, nós, a partir dos nossos argumentos, dos fatos, nós mostramos aí que ele está errado. Então, é assim que você faz um debate político de esquerda, né? Então, acho que é isso, Francisco. Muito obrigada pela sua participação. Você volta conosco na semana que vem, né? É isso aí. Nós voltamos muito obrigado, amanhã. Eu te agradeço. Muito obrigada. E nós voltamos amanhã com reunião em pauta a partir das 9 horas. Continue acompanhando a Causa Operária TV. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Bom dia.